Bom dia aí, pessoal. Tô vendo algumas pessoas aí mandando bom dia lá no chat. Bom, hoje, pessoal, a gente vai trazer um tema um pouquinho diferente aqui para vocês, né? Hoje o assunto não é sobre tecnologia ou finanças. Eu busquei trazer um tema mais voltado aí para comunicação, relacionamento interpessoal. E aí, para quem não me conhece, né, eu sou aqui a Giovana, da área de gestão de pessoas da Lube. E aí, para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema que é como dar e receber feedbacks, né? Eu queria falar para vocês que hoje o foco maior aqui do workshop vai ser os feedbacks construtivos, que são aqueles que eles trazem alguma crítica construtiva ou um ponto de melhoria, né? Eu vou até citar algumas coisas durante a apresentação sobre os feedbacks positivos, que são os elogios, reconhecimentos, é quando a gente fala, né, recebe aquele tapinha nas costas, né? Esses seriam os feedbacks positivos. Mas ao longo aí dos estudos sobre feedback, eu percebi que os mais difíceis, né, de serem recebidos e de serem dados são os feedbacks construtivos. E aí por isso que hoje o foco do nosso workshop vai ser sobre esse tema. Então, o mais importante aqui desse workshop, né, é que vocês consigam sair daqui sabendo dar um bom feedback construtivo, né, que ele seja assertivo, que ele seja claro, e que vocês também saibam como receber esse tipo de feedback, independente da forma como ele chega, né? Independente de como é o formato desse feedback construtivo que você recebe. E aí, algumas pessoas às vezes me perguntam, né, mas qual que é a importância de saber dar e receber feedbacks? E aí a gente fala que com os feedbacks a gente muitas vezes consegue aprender mais sobre nós mesmos, né? Então, a gente fala que muitas vezes fazer esse movimento de autoavaliação, autoobservação, é um pouco mais difícil, e aí com a visão do outro, ajuda muito a gente nesse processo de autoconhecimento, e a gente também acaba aprendendo muito sobre a relação com o outro, né? O que do outro ali talvez está me impactando, não está legal. Quando a gente recebe um feedback, né, construtivo, a gente consegue entender também o que o outro gostaria que eu fizesse diferente para a gente melhorar a relação. Eu falo que com os feedbacks, então, a gente dando ali, recebendo, né, a gente consegue ver um pouco mais os pontos cegos da gente mesmo, né, ou daquela relação. E aí, para a gente começar, então, um pouquinho o workshop, a gente se aprofundar nesse tema, eu, na verdade, queria trazer uma história aqui para vocês, uma história pessoal. É uma história simples, mas eu acho que ela mostra um pouquinho dos desafios de dar e receber o feedback. Então, a história que eu queria contar aqui para vocês é sobre o meu primeiro feedback profissional e formal que eu recebi, né, na minha época de estágio, quando eu estava começando a carreira, né. Então, naquele momento, naquela época, eu estava super animada para esse primeiro momento de receber o feedback, como era um estágio que eu estava me dedicando muito, né, eu estava adorando, eu estava com altas expectativas, né, achei que ia vir várias coisas boas ali no feedback, que ia ser um feedback positivo, e aí, logo quando eu cheguei ali para a reunião, né, do meu primeiro feedback, a minha supervisora, ela me mostrou uma folha ali que estava preenchida, né, tinha alguns critérios ali naquela folha, que ela dava uma nota de 1 a 5 para cada critério. Na verdade, era uma avaliação de desempenho, né, que eles chamavam de feedback lá na empresa. E aí, logo quando eu vi ali a avaliação, eu vi uma nota 3, era num ponto faltas e atrasos. E aí, na hora que eu vi aquela nota 3, eu fiquei extremamente confusa, né? Só para contextualizar um pouquinho do porquê que veio essa confusão, na minha época de estágio, a gente tinha um horário de entrada que era às 8 horas, né? E aí, muitas vezes, eu entrava às 8h02, 8h03, mas eu acabava ficando sempre muitas horas a mais, assim, no estágio, porque a gente tinha muita demanda na área de gestão de pessoas, né? Então, tinham muitas atividades, e aí o meu horário acabava extrapolando as 6 horas, assim, de estágio. E aí, como eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu acabava ficando lá, e eu sempre esbarrava também, quase todo dia, né? Quando eu ia entrar no estágio, eu esbarrava com a minha supervisora chegando também, junto comigo naquele horário, né? Das 8h02, 8h03, mais ou menos. E aí, na hora que eu vi esse ponto, eu fiquei surpresa exatamente por isso, né? Eu não imaginava que era algo ali importante, né? Na minha cabeça não fazia sentido, até porque a maioria das lideranças chegavam esses minutinhos depois ali do horário das 8, né? E aí ela me falou ali no feedback que ela esperava que eu me atentasse mais a essa pontualidade, que eu buscasse chegar às 8 horas ali da manhã. E aí eu continuei ouvindo o feedback, não consegui falar nada ali na hora, né, que eu estava surpresa com o feedback. Eu só concordei, agradeci, né, e saí depois do feedback. Ela trouxe outros pontos ali também,
Mas esse foi um ponto que me marcou ali na época. E aí, na cabeça da minha supervisora, né, eu acho que ela falou, nossa, deu tudo ok, o feedback, a gente recebeu super bem, mas na minha cabeça eu estava pensando, meu, por que que ela deu essa nota, né? Qual o sentido? É uma coisa que eu não vejo o pessoal aqui valorizando, ela mesma não faz isso, né? Esse feedback foi muito nonsense, assim, foi muito sem sentido. E aí eu lembro que na época eu fiquei um tempo desmotivada, assim, porque alguns pontos ali que ela trouxe do feedback, eu também não tinha visto aquele reconhecimento que eu estava esperando, né? E aí eu fiquei um tempo ruminando sobre isso, e eu também comecei a me questionar como que eu poderia ter me comportado diferente nesse feedback. Como que talvez eu poderia ter dito algo, enfim, né? Ter tido uma outra relação com a minha supervisora ali naquele momento. E aí foi quando eu comecei, né, a pesquisar um pouquinho mais sobre o tema. Eu fui atrás de alguns estudos ali de como receber bem feedback, como dar bem os feedbacks, e eu encontrei alguns materiais que é do Douglas Stone e da Sheila Rim. Eles são professores da Harvard Law School e eles falam, né, que realmente o mais difícil no momento de feedback é receber o feedback construtivo que chega até a gente. O que eles falam é que essa dificuldade da gente receber o feedback acontece muito por conta de alguns gatilhos que podem ser acionados, que fazem com que a gente rejeite a mensagem que está chegando até a gente. Então, os gatilhos são 3 que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre eles, né? O primeiro gatilho, que muitas vezes pode surgir no momento do feedback, é quando a pessoa fala para você algo que não convence você, né? Soa como uma inverdade o que ela está falando. Então você fala, nossa, a situação não foi bem assim, né? Essa pessoa está vendo dessa forma, mas a situação na verdade é outra. Então, dando um exemplo, né? Uma pessoa vira para você e aí ela fala que você é muito tendencioso na sua escolha de equipe de trabalho. E aí a pessoa nunca nem viu o seu processo seletivo, ou nunca nem conheceu a sua equipe de trabalho. Então é como se aquele feedback não fizesse nenhum sentido. A gente fala que o gatilho da verdade é como se aquele feedback não tivesse um fundamento, né? É essa impressão que dá. E a gente tem um segundo gatilho também, que é o gatilho de relacionamento, que ele se refere à relação que você tem com quem está te dando feedback, né? Então, a sua percepção do feedback, ela acaba ficando contaminada pela relação que você tem com o emissor desse feedback. A gente fala que esse gatilho, né, ele tem 2 pilares, né? Um é quando a pessoa que te dá o feedback, ela não dá de uma maneira adequada, então a pessoa pode ter tido um feedback agressivo, ou ter te exposto, ou até mesmo falar de uma forma mais debochada. Ou o outro pilar, né, é quando a pessoa não tem uma boa relação com você. Talvez a relação de vocês não seja uma relação de confiança, ou talvez a pessoa não seja um exemplo para você, que foi o caso que aconteceu com o meu feedback, né? A minha supervisora não era um exemplo ali para mim daquele comportamento que ela estava exigindo. Então, muitas vezes, quando surgem esses gatilhos, né, o gatilho do relacionamento, fica difícil da gente aceitar o feedback. Tem um terceiro gatilho também, que é o gatilho da identidade, né? Que é quando a pessoa fala algo para você que vai contra um valor seu. Então, vamos supor que você é uma pessoa que valoriza muito ser mediadora nas suas relações. E aí a pessoa fala, na verdade, que você tem uma relação agressiva, né, com as outras pessoas. Então, você fala, nossa, eu achei que eu fosse super educada, e aí um gerente ali do banco fala para mim que eu fui agressiva com ele, como assim? Esses gatilhos, esses 3 gatilhos que eu comentei, eles fazem com que seja gerada uma sensação de desconforto ali para você, e aí fica difícil de se conectar com essa mensagem que está chegando. Na leitura desses materiais que eu fiz, do Douglas e da Sheila, eu entendi que é importante a gente conseguir identificar, né, qual que é o gatilho que está sendo gerado, porque aí a gente consegue tirar essa espuma emocional que acaba sendo gerada, sabe? E aí a gente pode tentar, então, entender o motivo do porquê aquele feedback está chegando até a gente, né? E a gente tentar tirar algum aprendizado daquela conversa. Foi bacana que durante essas minhas leituras, né, eu fui vendo um ponto ali do Douglas e da Sheila que é bem bacana, que eles falam que 90% da mensagem às vezes não vai fazer sentido ali para você, né? Às vezes esse 90% da mensagem não tenha sido bem passado,
mas tem sempre 10%, na verdade, né, pensando ali nos 100%. 90% às vezes da mensagem não vai fazer sentido, mas vai ter esses 10% que podem ser um aprendizado que você pode tirar da conversa. Eles falam que o feedback ele é um momento em que a gente vai sair do nosso ego, né, e buscar ver o todo, como que os nossos comportamentos impactam outras pessoas, a organização, né, o sistema. E aí também nesses estudos que eu estava fazendo, além de ver os materiais do Douglas e da Sheila, eu também encontrei os materiais do Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo, né, americano, que ele fundou ali a teoria da comunicação não violenta. E aí foi essa teoria que me ajudou muito a entender como que eu poderia receber os feedbacks de outra forma também, né? Que ele fala bastante sobre a comunicação ali mais empática, da gente conseguir ter uma escuta empática, que basicamente, né, seria a gente tentar se conectar com o que o outro está dizendo, buscar manter atenção na fala dele e buscar entender como que é esse ponto de vista que ele está tendo, né? Da onde vem esse ponto de vista, qual que está sendo as necessidades dessa outra pessoa. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa escuta empática com vocês também, na hora que a gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo de como receber o feedback. Mas o que eu queria trazer aqui de aprendizado também, né? Falar um pouquinho, depois de todos esses estudos que eu realizei, como que foi receber o meu segundo feedback ali no início da minha carreira, que eu tive um segundo momento com essa minha supervisora, né? Onde ela foi me passar novamente um feedback ali construtivo de alguns pontos. E aí eu lembro que naquele momento eu fui muito mais aberta para escutar ela e tentar me conectar com a mensagem dela. Eu não estava com aquelas altas expectativas, né? Eu fui realmente com o intuito de ouvir o que ela tinha a dizer e tentar buscar ali compreender o ponto dela. E é legal, eu trouxe até aqui escrito como que foi mais ou menos a nossa conversa, isso faz um tempo, mas eu lembro mais ou menos como que se deu o diálogo, né? Que ela começou ali falando, Gi, eu marquei aqui a nota 3 em desenvolvimento na função, porque eu sinto que você precisa ser mais autônoma nas suas atividades. E aí ela falou isso e ela já estava passando para o outro critério ali que ela ia comentar. E aí, antes dela seguir para o outro critério, eu comentei, né? Nossa, sim, é legal você ter falado isso, né? Mas só para entender melhor, em quais momentos que você esperava mais autonomia da minha parte, né? Você poderia falar quais atitudes que você esperava que eu fosse mais autônoma? E aí ela disse, né? Ah, então, Gia, é que você me manda muitas mensagens ao longo do dia, e aí com isso eu acabo pausando muitas atividades, e aí essas atividades acabam atrasando, né? E aí eu falei, eu acho que eu entendi, então, pelo que você está me falando, a quantidade de mensagens que eu mando no dia acaba atrapalhando o andar ali do seu trabalho, e aí por isso você esperava que eu te acionasse menos vezes, então, é isso? Ela falou, sim, é isso, Gi, você poderia resolver sozinha algumas atividades, como tal atividade. Ela começou a me dar exemplos, né, de atividades que eu poderia seguir ali de forma mais autônoma, e também não precisa me informar tudo que você está fazendo ao longo do dia. E aí, com essa fala dela, né, eu falei, entendi, eu acho ótimo você trazer isso, porque eu também queria ter mais autonomia para atuar. E naquela época eu realmente queria, né, mas eu ficava com receio de parecer que eu estava passando por cima, ou não estava te deixando a par das minhas atividades. E eu falei, aliás, no caso, para eu te deixar a par das atividades, que eu sei que é algo importante para você, porque ela já tinha pontuado para mim que ela queria que eu fosse deixando ela a par, eu falei, como que a gente pode fazer isso, então? E aí foi super legal, né? Porque no final do feedback ela me deu algumas sugestões de como que a gente poderia se alinhar melhor, e a gente entrou num acordo de como que eu poderia ser mais autônoma e continuar deixando ela a par das minhas atividades, ainda assim, né? Então, o que eu queria que vocês refletissem aqui comigo nesse momento é qual foi a diferença entre os dois feedbacks, né? Entre esses dois feedbacks que eu comentei aqui com vocês. Se a gente olha para esse segundo feedback, esse último que aconteceu, eu realmente busquei ouvir o que ela tinha para dizer ali. Né? Então, eu não fiquei, enquanto ela falava, eu não fiquei pensando, nossa, eu não acredito que ela está me falando isso, né? Ela pediu para eu sempre deixar ela a par das atividades e agora está pedindo para eu não fazer isso? Como assim? Eu poderia ter ficado ali ruminando, pensando várias coisas, mas na verdade eu busquei ali me atentar ao que ela queria trazer, e aí eu comecei a fazer perguntas para ver se eu entendi também o que ela estava tentando me passar. Então, pelo exemplo que eu deixei para vocês, eu chequei se eu tinha entendido corretamente a mensagem, e aí a gente no final conseguiu até traçar um plano de ação, a gente entrou ali no acordo, né? E eu consegui me sentir mais motivada para fazer essa mudança,
que a gente acordou ali no momento. E diferente do primeiro feedback, que eu dei um exemplo aqui bem simples para vocês, né? Mas é um exemplo real aí, que naquele primeiro realmente gerou um gatilho de relacionamento, se a gente for ver, porque como eu comentei, né? Ela não estava sendo um exemplo para mim, e naquele momento eu já comecei a rejeitar o feedback. Também eu fiquei numa postura muito passiva, né? Passiva-agressiva até. E também, no final, acabei ficando muito desmotivada, assim, não consegui ali travar um diálogo, não entendi, rejeitei o feedback e acabei ficando desmotivada ao final desse feedback. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês, né, também, é que olhando para esses dois momentos, claro que a minha supervisora ela também poderia ter se comunicado de uma outra forma, e a gente vai falar sobre isso, né, ao longo aqui do workshop, como dar esse feedback de uma forma mais assertiva. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que sempre o sucesso do feedback ele depende muito mais de como a gente recebe o feedback. Né? Estudando um pouquinho sobre o tema, eles falam que o protagonista do feedback é sempre o receptor, porque a mensagem é sobre o receptor, né? E é ele que vai decidir o que fazer com essa mensagem que está chegando até ele. Então, a forma como a gente recebe o feedback é muito mais importante para todo esse processo também. E aí, exatamente por isso que eu comecei aqui o workshop, né? Falando sobre o tema como receber feedback. E é legal para a gente passar, então, aí pelos possíveis passo a passo que você pode ter na hora para conseguir receber essa mensagem que está chegando até você. Então, a gente fala que o primeiro passo, né, para conseguir receber bem um feedback é você se manter com a escuta ativa. Então, quando você ouvir a mensagem que o outro vai te passar, né, é importante que você realmente esteja escutando o que ele está falando. Então, manter aquela atenção plena e não ficar ali, às vezes, pensando na reunião que eu vou ter daqui a pouco, ou, nossa, aquela mensagem que eu preciso responder, que aí você não consegue estar 100% focado no que a pessoa está falando. E aí também, né, pensando nos pensamentos que às vezes começam a gerar no meio do feedback, igual eu falei, às vezes surgem alguns julgamentos, ou você começa a tentar antecipar a resposta que você quer dar para a pessoa, e aí nesse momento você não está também escutando plenamente, se você não está tendo aquela escuta empática que eu comentei, se você fica focado ali nos seus pensamentos, né? Então a gente fala para focar realmente na fala da pessoa, e algo que ajuda muito, né? Uma dica assim que eu queria dar, que ajuda muito a manter essa atenção, é a gente mantendo nossa escuta com curiosidade. Então, é você tendo uma postura curiosa sobre o que o outro está falando. Né? Então, na hora que começa aqueles pensamentos, nossa, não acredito que a pessoa está me falando isso, mas como assim? Opa, peraí, deixa eu tentar entender o porquê que ela está vendo dessa forma, o porquê que ela tem essa visão sobre tal ponto. Na hora que a gente faz o porquê será que a pessoa está me falando isso, a gente se abre para ficar curioso ali sobre os pontos que ela está trazendo e consegue ficar mais atento e realmente ouvir a mensagem da pessoa. Eu falo que o bom, né, de se colocar de uma forma curiosa, ter essa postura curiosa, é que aí isso vai te ajudar para o segundo ponto do feedback, que é você trazer perguntas, parafrasear e tentar entender melhor a mensagem que está chegando. Porque eu falo que nem sempre, né, o interlocutor ele vai conseguir ser objetivo, claro, ou então se expressar como ele gostaria. E aí é bacana que a gente consiga, então, fazer algumas perguntas para tentar entender exatamente o que ele está querendo dizer. Até no exemplo que eu trouxe para vocês, eu acabei parafraseando, né? Então, ela trouxe uma mensagem e aí eu usei, assim, com as minhas palavras, né? Mas usei a fala dela com as minhas palavras e perguntei, é isso que você está querendo dizer? Que aí fica mais fácil para a gente realmente compreender o feedback. Então, uma coisa que é legal também, além de fazer esse momento de parafrasear, é você também pedir por exemplos. Então, às vezes, a mensagem não está clara ainda para você. Você perguntou, tentou parafrasear e não entendeu ainda qual é o ponto, você pode pedir por exemplos. Olha, você podia trazer um exemplo de quando eu não fui autônoma, que tinha sido o que ela tinha falado, né? E pedir exemplos de situações reais para você entender como que aquilo aconteceu, por que a pessoa tem essa visão, né? Eu falo que o mais importante desse processo de receber o feedback é que você saia dele entendendo os pontos que te foram passados, né? Então, veja sempre, eu falo, né? Veja se pelo menos a mensagem está compreensível ali para você. E aí o terceiro passo, né, o último passo de como receber também bem o feedback, é você no final agradecer pelo aquele feedback e aí refletir sobre ele, né? Então, depois de receber o feedback, a gente fala que você pode pensar com calma ali no que foi dito e ver se fez sentido a mensagem também. E aí, a mensagem fazendo sentido, você pode traçar alguns planos
de ação para melhorar aqueles pontos que foram abordados na conversa. Eu falo que principalmente, pessoal, pensando no ambiente corporativo, né, nos feedbacks profissionais que a gente recebe, a maioria das vezes as pessoas costumam dar os feedbacks com o objetivo de talvez alinhar algumas expectativas, ou com o objetivo ali, falo, genuíno, de te auxiliar na sua carreira, no seu desenvolvimento. Então é muito legal quando a gente recebe esses feedbacks em, né, empresas, por exemplo, dos nossos gestores, ou até parceiros ali, parceiras que estão atuando com a gente, é da gente poder retornar essa pessoa, né, quando o feedback fez sentido, retornar essa pessoa com o que você aprendeu com aquele feedback, quais foram os planos de ação que você teve a partir do feedback daquela pessoa. E aí, pessoal, o passo a passo são esses três, né? Mas eu queria também deixar algumas dicas aqui para vocês de coisas que podem ajudar nesse momento que vocês estão recebendo feedback. A primeira dica é para a gente se atentar a como estão nossas emoções ali, porque às vezes tem alguns feedbacks que podem gerar, né, a partir dos gatilhos, podem gerar alguns sentimentos, às vezes, de ansiedade, ou orgulho, raiva. E aí o indicado é que ao invés de você ficar tentando ali refletir sobre o feedback, não, eu tenho que ver qual que é a mensagem que eu posso aprender, é tentar primeiro apaziguar essas emoções, assim. Então a gente fala para ir esparecer, né, ir fazer alguma atividade que você gosta, ir brincar com seus pets, como tá aí na foto, enfim, fazer algo que você gosta mesmo, para só depois, quando você estiver um pouco mais calmo, né, poder refletir sobre a mensagem que chegou até você. É bacana que eu vi uma dica também lá no site da Culture Rocks, eles têm um blog que tem vários conteúdos sobre como receber e dar feedbacks, e eles falam sobre uma técnica que pode ajudar também a assimilar melhor o feedback, que é de pegar um papel, né, dividir em duas colunas, assim, duas partes, e aí na coluna da esquerda você pode ir listando tudo aquilo que você acha que não estava adequado no feedback, então, às vezes a mensagem não foi verdadeira, a mensagem não foi justa, ela foi dada em um momento inadequado, ou a pessoa não teve muito cuidado para dar esse feedback, você vai listando ali, né, tudo que você acha que não estava adequado, e aí na coluna da direita você lista tudo aquilo que você acredita que estava certo no feedback, né? Então, o bacana de fazer esse movimento é que aí a gente consegue pensar em qual que é aquele 10% da mensagem que talvez faça sentido para mim, né? Qual que é a mensagem ali que talvez eu realmente precisaria ouvir nesse momento. E aí fica essas duas dicas aí que eu acho que ajudam muito nesse processo de ir assimilando o feedback ali aos poucos. E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre como dar o feedback, eu queria até falar para vocês que também no momento que a gente recebe um feedback positivo, é muito legal a gente fazer esse movimento de perguntar também mais sobre o feedback, escutar atentamente, né, o feedback positivo que está chegando, mas também fazer perguntas para você entender exatamente qual que foi o comportamento de sucesso que você teve, né? Então, por exemplo, se alguém chega até você e fala, nossa, a sua apresentação foi ótima, parabéns. E aí você pode até perguntar para a pessoa, né? Ah, obrigada, e qual parte da apresentação que você mais gostou? O que você achou mais legal da minha apresentação? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem também qual é um comportamento que vale a pena vocês manterem em próximas apresentações, por exemplo, né? Então é legal de fazer esse movimento também, mesmo quando a gente recebe um feedback positivo, para ficar um pouco mais clara a mensagem aí para vocês. E aí, pessoal, vamos falar então sobre como dar o feedback construtivo, né? Como dar bons feedbacks construtivos, que eu sei que é algo que assombra aí muitas pessoas, né? Eu vejo algumas pessoas com receio desse momento de dar o feedback, porque elas têm medo de serem mal interpretadas, ou da mensagem não sair como elas gostariam e magoar o outro. E aí, para a gente tentar minimizar essas chances, né? Eu vou trazer aqui o passo a passo também para como dar um bom feedback e dar algumas dicas, né? E aí, pessoal, o que eu ia falar é que eu não vou falar aqui sobre o feedback sanduíche. Eu não sei se todo mundo conhece essa técnica, mas ela foi bastante utilizada um tempo atrás, que é você falar uma coisa positiva, depois uma negativa, né? E finalizar com uma coisa positiva. A gente já, assim, os estudos também, né, já perceberam que não é um feedback muito eficaz, porque às vezes a mensagem fica muito confusa até para a pessoa. Então não fica claro para ela o que ela precisa realmente melhorar, né? Quais são os caminhos que ela pode ter ali para melhorar esse comportamento. Então, eu vou trazer um outro modelo aqui para vocês, né, que é um outro formato de como dar esses feedbacks. Mas aí, antes da gente falar sobre esse formato, eu até queria trazer algumas dicas iniciais que eu acho que são bem importantes para esse momento de dar o feedback,
que a primeira dica é para a gente se atentar a qual está sendo a nossa intenção no momento que a gente vai dar esse feedback. Então, o que eu ia falar para vocês é que a intenção, né, no momento de dar o feedback, ela precisa ser muito de contribuição e colaboração. Né? Se naquele momento que você vai dar o feedback, você não tem um objetivo, por exemplo, de alinhar as expectativas, ou de auxiliar a pessoa em algo, ou de melhorar a relação ali de vocês, né? Se você está com objetivos que não são de contribuir com aquela outra pessoa, a gente fala para tomar cuidado, porque aí muitas vezes você pode estar indo dar o feedback ali de uma forma automática e está querendo culpar o outro em relação a algo que aconteceu, ou você está querendo ali só desabafar. E aí, nesse momento, a gente fala que é melhor não dar o feedback. Então, avalia, né, qual que está sendo a sua intenção real, porque se ela não for uma intenção de contribuir, colaborar, é melhor não dar o feedback naquele momento, né? E aí a segunda dica que a gente dá também é para não expor a pessoa, né? Então, o feedback construtivo, o melhor é que ele seja dado no privado, né? Ali só quando tiver você e a pessoa, onde não tenha outras pessoas escutando esse feedback, porque se isso acontece publicamente, muitas vezes essa pessoa vai se sentir invadida ou vai se sentir exposta, e aí isso não é interessante. Então, o feedback construtivo ele tem que ser dado no privado, mas aí eu até queria dar uma observação, né, aqui, porque o feedback positivo, os elogios, reconhecimentos, esses sim eles podem ser em público, tá, pessoal? Então, quando você traz ali um feedback positivo para alguém do time, é legal que isso até aconteça ali na frente de todo o time, porque o pessoal entende quais são os comportamentos também esperados ali naquela situação. Então, e é bacana porque a pessoa está mais suscetível a receber melhor esse tipo de feedback, né? Então, esse pode ser em público, mas os feedbacks construtivos, eles precisam ser ali no privado. E a terceira dica também é que o feedback construtivo é mais eficaz se ele acontecer próximo de quando aconteceu aquele comportamento, né? Então, a gente fala que quanto mais perto da ação é aquele feedback, mais fácil vai ser da pessoa assimilar a mensagem que você está querendo trazer para ela. Então, quando a gente fala, né, que quando tem um tempo muito grande ali, por exemplo, depois de 8 meses a pessoa veio trazer um feedback para você, né? Qual que é o impacto que vai ter desse feedback? Muitas vezes é uma ação que você nem sabia que tinha esse resultado, ou é algo que você nem faz mais, e às vezes fica difícil de assimilar o feedback porque faz tanto tempo e às vezes as pessoas nem lembram, né? Então, tenta dar os feedbacks construtivos mais próximos da ação. E aí, esses são os 3 pontos aí de dicas iniciais, né? E aí, queria falar um pouquinho sobre o passo a passo com vocês, então, como eu comentei, que a gente fala que um passo, né, principal aí para iniciar a conversa com feedback ali construtivo é você buscar esclarecer qual que está sendo a sua intenção com aquele feedback, né? Então, a gente fala que no início da conversa, você pode ressaltar ali qual que é o seu propósito, o que, que você está buscando com o feedback, porque aí fica mais fácil da pessoa se conectar com você e ela não ver aquele feedback como um ataque, né? Ou não ir começar a ter aqueles gatilhos e tudo mais, porque ela entende que a sua intenção ali é de colaboração, né? Então, eu deixei até um exemplo aqui de como que poderia ser uma fala no início da conversa, que aí, né, vocês poderiam falar, olha, o meu objetivo com essa reunião de hoje é que ela seja um diálogo, né, que eu possa te ajudar na sua carreira e que a gente possa pensar juntos em melhores caminhos para alinhar alguns pontos. Então, aí, nesse início, a pessoa já entende qual que é a sua intenção ali na conversa. E aí, o segundo ponto ali, o segundo passo, né, para dar um bom feedback construtivo é você conseguir descrever muito bem o fato, o que exatamente aconteceu. Então, a gente fala que é muito importante trazer o comportamento, então, o que houve ali e quando esse comportamento aconteceu. Ao invés, né, pessoal, de você chegar e falar, olha, você é irresponsável. Então, você pode mudar sua fala e comentar, olha, na última reunião, a gente tinha combinado de você entregar o contrato hoje, mas, de novo, né, você não entregou e acabou furando aí o prazo que a gente tinha combinado. Essa comunicação, você consegue perceber ali quando aconteceu a ação, que foi na última reunião, né, e qual foi o comportamento, que tinha sido combinado algo, mas que não foi entregue de novo. E é muito diferente de ter uma fala, você é irresponsável, né? Você está especificando qual foi o comportamento. E a gente fala que é importante ser o mais específico possível e aí tentar fugir de generalizações e julgamentos. Porque se você disser, você
está sempre desinteressado no que eu falo. Não fica claro para a pessoa o que ela fez para você pensar que ela está sempre desinteressada no que você fala, né? Então, quando a gente usa generalizações como sempre, nunca, toda vez, quando a gente usa adjetivos ou até avaliações, né? Que seria supor, por exemplo, quais que são sentimentos, intenções do outro, a gente demonstra uma postura de julgamento. E aí, vale lembrar aqui, pessoal, sempre quando o ser humano se sente julgado, ele já fica na defensiva, ele já tem um impulso de se defender e se justificar, e aí, por isso que acaba acontecendo uma barreira ali na comunicação entre vocês. Então, pegando esse exemplo que eu trouxe, né, de, você sempre está desinteressado no que eu falo. Aí você pode dizer, nesse caso, olha, ontem, durante a reunião, você mexeu no celular, por exemplo, 5 vezes enquanto eu falava. E aí, nessa fala, de novo, a gente consegue ver qual foi a ação, né, e quando essa ação aconteceu. E aí eu falo, né, que além de descrever também o fato em si, é muito bacana que vocês busquem explicar qual que foi o impacto que aquele comportamento gerou, né? Porque muitas vezes para a pessoa não fica claro qual que é o problema de ter tido aquele comportamento, né? Ou por que a empresa, a organização acha esse comportamento inadequado? E aí quando a gente traz as consequências que aquele comportamento teve, fica mais fácil da pessoa entender qual foi o real impacto, né? Que ela gerou quando ela se comportou daquela forma. Então, se a gente pegar aquele exemplo anterior que eu trouxe, né, de mexer no celular 5 vezes, daria para falar algo como: olha, você, ao mexer, né, no celular 5 vezes, me deu a impressão de que você não estava tão interessado no projeto. Ou então, quando você mexeu no celular 5 vezes, né, na nossa última reunião, enquanto eu estava falando, fez com que eu sentisse que os meus argumentos ali não seriam relevantes para a gente apresentar para o cliente. Então, são exemplos simples também, pessoal, que eu estou trazendo, mas é legal de trazer essas consequências, e as consequências podem ser diversas, tá? Elas podem ser em relação à relação de vocês, né? Algo que impactou a relação de vocês naquele momento, ou pode ser uma consequência que se refere ao desempenho que essa pessoa teve em alguma função, ou aos resultados que ela não entregou ou deixou de entregar. Enfim, as consequências ali são várias, né? Mas, como eu falei, é importante que elas sejam pontuadas ali, para ficar mais fácil da pessoa entender a mensagem que você quer passar, entender a importância também dessa mensagem. E aí a gente fala que também, pensando ali, né, no nosso quarto passo do momento de dar esse feedback, é interessante que vocês também perguntem para a pessoa qual que é a visão dela do que vocês estão comunicando. Eu falo que esse momento abre um espaço também para diálogo. Você pode até perguntar para a pessoa, né? Você já tinha pensado sobre o que eu acabei de dizer? Está fazendo sentido para você o que eu estou te falando? Como que essa mensagem está chegando até você? Que aí fica mais claro até para vocês se a pessoa está entendendo a mensagem que você está trazendo, e é um espaço para ela se sentir ouvida também, né? Então eu falo que o feedback ele não precisa ser um momento que você vai lá, fala tudo que tem para falar, acabou a reunião, né? É interessante abrir esse espaço, falar o que você viu ali de pontos de melhoria, e abrir esse espaço para a pessoa também, né, te dar um retorno do que ela estava pensando ali com essa mensagem. Então é bacana de perguntar para a pessoa como que está chegando essa mensagem até ela, né, que aí vocês conseguem travar esse diálogo também. E aí, por fim, assim, o último passo, né, o quinto passo, seria vocês buscarem, então, soluções ali em conjunto, né, e tentar buscar alguns acordos. Tem alguns casos, pessoal, que não é muito possível da gente pensar junto com a pessoa em possibilidades, alternativas, porque às vezes já tem alguma orientação, tem um protocolo que ela tem que seguir, e aí tem que ser feito daquela forma, né? Então, nesses casos, obviamente, aí vocês podem trazer essa orientação para a pessoa falar, olha, eu preciso que tal coisa seja feita dessa forma, por conta desse protocolo que a gente tem, ou algo do tipo. Mas se for um espaço aberto ali para vocês pensarem juntos em alternativas, possibilidades de melhorar, né, aquele comportamento que foi citado, eu acho que é muito legal no final do feedback vocês abrirem para isso, né? Você pode expor como que você pensou em solucionar aquela situação, perguntar para a pessoa o que ela acha, e vocês construírem juntos ali também essas possibilidades, né? Então, de qualquer forma, o que eu falo, essa é uma mensagem importante também que eu queria deixar, né, no final do feedback, que vocês realmente pensem no futuro,
né? Então, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo, ou que, na verdade, esse outro comportamento que eu esperava que você tivesse, que você não teve, ele aconteça. Então, a gente fala que vocês têm que dar um feed forward também, né? Pensar no que a gente pode fazer para mudar essa situação. Então, o final ali do feedback é sempre pensando nesse futuro. E aí, pessoal, acho que uma coisa que vale lembrar também é que dar feedbacks, né, vai ficando mais fácil a partir do momento que a gente começa a fazer isso com mais frequência. Então, o pessoal fala, nossa, é muito difícil de seguir esses 5 passos às vezes, mas a gente fala que é tudo uma questão de prática também, né? Quanto mais você vai dando feedbacks, mais fácil vai sendo essa prática aí para vocês. E aí, um ponto que eu ia trazer aqui, né, sobre o feedback positivo também, que eu acho que vale a pena a gente só comentar um pouco sobre ele, que no feedback positivo também vale muito a pena vocês fazerem esse passo a passo, sabe? Seguir essas 5 dicas aí que eu deixei, de especificar ali qual foi o comportamento, descrever qual foi o fato, dizer qual foi o impacto e pedir para a pessoa continuar nesse caminho, né? No caso ali, o ponto final do feedback positivo não seria pensando em mudanças, mas sim falando para a pessoa manter aquilo que deu certo. Isso é bacana porque aí fica mais fácil, como eu falei antes, né? Na hora que a gente recebe um feedback positivo, é mais fácil da gente entender qual foi o nosso comportamento de sucesso se a gente consegue destrinchar um pouco mais ele, né? Ah, minha apresentação foi boa, mas o que na apresentação que foi bom? Né? E na hora de dar o feedback positivo também, descrever o que foi bacana ali, qual foi exatamente o comportamento da pessoa, quando ela teve esse comportamento, qual foi o impacto positivo desse comportamento, e aí pedir para ela continuar nesse caminho. Então, o feedback positivo também pode seguir, tá, pessoal, esse passo a passo. E aí, do tema, assim como um todo, eu tentei mais trazer essa visão para vocês, né, da importância que muitas vezes o receptor ali do feedback tem, que a gente muitas vezes recebe feedbacks que não estão tão claros, mas a gente vê a importância do receptor conseguir perguntar, parafrasear, entender melhor a mensagem. E aí eu trouxe também aquele passo a passo de como dar o feedback para ter um modelo aí para vocês também de uma forma de dar o feedback que acaba sendo muito eficaz, né? O pessoal vê que fica muito mais claro para o receptor que está recebendo a mensagem entender os pontos de melhoria quando segue esse passo a passo.